Hoje vamos ver Marcos capítulo 8, dos versos 11 a 13, e depois dos versos 14 a 21. O que vamos encontrar nesse texto? O que vamos encontrar aqui de ensinamento de Jesus que foi relatado por Marcos no seu evangelho? Primeiramente, o papel dos milagres. Seriam os milagres indispensáveis? Seriam os milagres os facilitadores para que as pessoas se convertessem? E também vamos ver o fermento dos fariseus, isso é, os seus ensinos, as suas tradições. Vamos à primeira parte, versos 11 até 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando-o pedir que lhe dessem um sinal do céu. Bom, quem eram esses fariseus? Já falamos algumas vezes. Os fariseus eram uma seita, era uma partição da sociedade religiosa. Eles eram ortodoxos. Eles eram considerados separados. Fariseu significava separado, separado dos outros. Eles eram preocupados em preservar a pureza religiosa do povo. Eles eram legalistas. Enfim, eles se constituíam numa parcela importante da religião hebraica. Eles eram respeitados pelo povo, e eles se envaideciam disso, de serem separados. Mas por que a Bíblia diz aqui que eles estavam tentando Jesus? Tentando a Jesus, pedindo-lhe que desse um sinal do céu. Olha, eles já tinham visto muitos milagres, eles já tinham visto muitos sinais do céu que haviam sido providos pelo Senhor Jesus. Mas a dureza do coração, por conta da dureza do coração, eles não se submetiam a Jesus. Eles viam os milagres, mas não se submetiam a Jesus. E agora estavam pedindo um milagre, estavam pedindo um sinal do céu. Veja o verso 12, irmãos, que pungente é esse verso. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse. Veja, o Senhor Jesus lamentou profundamente. Total decepção com essa liderança religiosa. Total decepção com esses doutores da lei, ou esses que pregavam uma religião ortodoxa, pregavam uma pureza espiritual. Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe será dada nenhum sinal. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Foi um breve encontro. Eles pediram um milagre, um sinal do céu. Mas por quê? Somente para tentar Jesus. Veja um parágrafo da nossa lição. Por que Jesus não mostrou seu poder para convencer aquelas pessoas? Se os ouvidos e os olhos estiverem fechados aos milagres do céu, os milagres do céu não serão capazes de convencer, mas serão descartados como tudo o que aconteceu antes. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos. Veja, para você ter um milagre, ver um milagre e ter a sua fé alimentada, você tem que estar aberto para a mensagem do Senhor. Você tem que estar aberto para o Evangelho. Se você não estiver, e o Senhor Jesus estava fazendo isso, não adianta milagres, não adianta milagre nenhum, porque você não vai crer, você não está disposto a crer. Lembram Marcos 3, lá fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É não crer, não ver e não crer no que o Senhor Deus está fazendo. E atribuir esses milagres até a outros que não o Deus. Atribuir esses milagres até ao Beelzebu, como dizia lá em Marcos 3. Mas agora vamos considerar o fermento dos fariseus. Marcos 8, dos versos 14 até o verso 21. Bem, o que é esse fermento dos fariseus? Esse fermento do fariseu é o conjunto de ensinos e de doutrinas. Mas a Bíblia fala o fermento dos fariseus e o de Herodes. O de Herodes o que é? O de Herodes é o contrário, é o mundanismo. Então há dois tipos de fermentos que podem estragar a massa, que podem estragar a igreja. Ou é o mundanismo, que é o fermento de Herodes,
ou o fermento dos fariseus, as tradições e os ensinos. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco só tinham consigo senão um. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Veja, estava faltando pão e agora Jesus está falando de fermento, que é uma componente do pão, um componente indispensável do pão. E agora, por que é que Jesus estava falando? E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Eles pensaram, Jesus está falando do fermento porque nós esquecemos de pão, nós não temos pão. O fermento dos fariseus é a hipocrisia, é a doutrina dos fariseus, conforme Mateus 16, 12. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o que não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes, tende o coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais? O que é que Jesus estava falando, irmãos? Jesus estava falando assim, e vamos continuar o texto. Não vos lembrais de quando eu parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos de pedaços recolheres? E eles responderam, 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam, 7. Ao que Jesus diz, não compreendeis ainda? Vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não entenderam qual é o poder do Senhor Jesus Cristo? Qual é o poder de Cristo? Vamos lá, vamos ler o texto da nossa lição. Mas os discípulos entenderam e pensaram que Jesus estivesse falando sobre comprar o pão físico. Como geralmente acontecia quando os discípulos não entendiam alguma coisa, Jesus lhe deu instruções. Jesus fez uma série de perguntas, expressando seu desapontamento por eles não terem compreendido sua missão. As palavras de Jesus lembram que ele disse em Marcos 4, 10 a 12, sobre as pessoas de fora que não entendem. Suas palavras fortes tinham como objetivo despertar os discípulos da sua letargia espiritual. Eles ainda não estavam entendendo a missão do Senhor Jesus, a amplitude, o poder da missão do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus lembra, com 2 milagres maravilhosos, a multiplicação dos pães, 5.000 e depois 4.000, demonstravam que o Senhor Jesus poderia suprir qualquer necessidade material, mas especialmente qualquer necessidade espiritual. E ele pergunta para os discípulos, ele conclui perguntando para os discípulos, não compreenderam ainda? Ainda falta compreender o poder do Senhor Jesus? Ainda falta compreender como o Senhor Jesus pode interceder para ajudar os seus filhos, os seus servos, em aspectos materiais, como, por exemplo, a comida, ou em aspectos espirituais, quaisquer que sejam eles? Vocês ainda não entenderam. E eu pergunto para mim, Alfredo, você já entendeu? Já entendeu plenamente qual é a obra do Senhor Jesus Cristo? Qual é a obra do Senhor Jesus Cristo na minha vida? Será que eu já entendi isso, irmãos? Ou será que o Senhor Jesus também está perguntando para mim, não compreendeis ainda? Será que ele está perguntando para cada um de nós? Como é que nós podemos compreender, irmãos? Podemos compreender somente quando formos iluminados pelo Espírito Santo. Os discípulos só podiam entender também quando eram iluminados pelas palavras de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos assistir, para estar ao nosso lado, para nos ensinar a verdade, para que nós nos livremos do fermento dos fariseus, que são as doutrinas particulares, as doutrinas de homens, do fermento de Herodes, que é o mundanismo, mas que nós estejamos separados e guardados pelo Espírito Santo, que pode nos ensinar todas as coisas. E quando a pergunta foi feita para os discípulos, vocês ainda não entenderam? Que essa pergunta seja feita para nós, ou que uma afirmação seja feita para nós. Que bom que vocês já entenderam. Que bom que vocês já entenderam o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus.